Fala, galera cervejeira, tranquilo? Estou aqui em Curitiba para mais um bate-papo agora com o Iron, que é o fundador e o CEO da Maniacs Brewing Co. O espaço aqui deles está bem legal. A gente vai contar um pouquinho de como surgiu a Maniacs, como que foi a ideia, falar um pouquinho do espaço deles aqui também de Curitiba, enfim, vamos bater um papo falando da Maniacs. Obrigado pela recepção, cara, tamo junto. Eu que agradeço a tua visita. Obrigado. Olá, pessoal, tudo em paz? Bom, para a gente começar, a gente tem que brindar primeiro, né? Vamos abrir aqui a latinha, vamos né? lá, galera. Aqui, ó. Saúde. Saúde, ó. Deixa aqui, ó. Vamos lá. As boas coisas. Aquela IPAzinha, ó. Maravilhosa. Vamos lá, Iron. Falar um pouquinho da Maniacs, cara. Como que surgiu a Maniacs? Como que foi a ideia de criar a Maniacs, cara? Nós começamos, na verdade, como uma importadora de cerveja. Tá? Isso lá atrás, tem 21 anos hoje que eu trabalho com cerveja. Nós começamos importando várias marcas. Então, a primeira delas foi Estrela Damm, de Barcelona. Sim. Depois veio Harveston e Meantime, né? Harveston da Escócia, Meantime de Londres. E na sequência, daí veio Brooklyn em 2009. A gente começou a importar Brooklyn. Legal. E ali, mais ou menos em 2014, nós já distribuímos várias outras marcas, como Vals, Colorado, Way, a gente distribuiu várias marcas no Brasil. Legal. E começou a mudar um pouco o mundo cervejeiro. Tá? Então, na época daquele boomzinho ali, né? As tarifas de importação, os impostos de importação começaram a aumentar expressivamente. Tá? E algumas marcas começaram a ser vendidas. Então, Vals e Colorado foram vendidas. A Meantime de Londres foi vendida, a própria Brooklyn vendeu 24%, né, para Kirin no Japão e tal. E aí a gente ficou assim, a gente precisa ter alguma coisa que seja nossa, né? Porque para depender dos outros ali, para a né? gente controlar e tal. E ali por 2014, 2015 surgiu essa ideia, né, de termos a nossa cervejaria. Tá? Isso começou como uma sementinha, foi crescendo dentro da gente, né, nós já tínhamos toda a distribuição, contratos com supermercados, né, filiais em Brasília, Rio, São Paulo, Santa Catarina, Curitiba. Então a gente já entendia, a gente sabia quais eram os estilos de cerveja que vendiam, o que a gente queria fazer como marca. Né? Eu tenho um background de marinha mercante, né, me formei no Rio, na Academia de Marinha Mercante. Então, nós contratamos uma agência aqui em Curitiba que fez todo um branding para a gente. Nós tínhamos 1 milhão de nomes, entre mar e estrela e parte de navio e tudo mais. Tinham vários, mas nós já tínhamos uma distribuidora, né, que tinha Maniacs como nome. E aí a agência veio com a proposta, né, e criou tipo esse Maniacs aqui, esse M da Maniacs, ele foi apresentado para a gente como uma serpentina de chopp. Então, ele é uma serpentina deitada, né? Ele é uma serpentina, eles apresentaram aquilo para a gente, ó, vocês já têm o nome, é Maniacs, né? Vocês são loucos por cerveja, tá? E tá aqui o projeto. Tem um brand fácil ali. Foi, né, lindo aquilo, tal, isso aqui, né? A gente é muito grato por essa agência que nos ajudou. E então foi assim que surgiu a Maniacs, né? Nós já éramos loucos por cerveja, a gente é loucos no sentido de divulgar, de querer catequizar, de querer que você entenda a diferença da cerveja artesanal para a cerveja comercial. E a Maniacs surgiu assim, né, em 2016. Então esse ano nós estamos fazendo 10 anos tá, de Maniacs. Como nós já tínhamos alguns contratos com supermercados, né, a gente já rapidamente, né, teve uma capilaridade. Teve uma polêmica quando nós lançamos a Maniacs, né, porque a gente lançou essa latinha aqui, na época, a R$ 4,99 na gôndola. E aí, né, esse era o grande projeto, o grande propósito da marca. Né, até hoje a gente leva isso. Como nós aprendemos muito com as cervejarias internacionais, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a diferença de preço entre uma cerveja comercial e uma cerveja artesanal não é tão grande quanto é aqui no Brasil. Então você vai nos Estados Unidos, tem lá uma cerveja comercial e uma cerveja artesanal, 15%, 20% de diferença. E esse era o nosso objetivo. Esse
foi o que a gente, quando a gente nasceu, foi, cara, é isso que a gente É isso que quer. você quer fazer. Legal. E nós lançamos, e era esse fator. De nós cervejas comerciais, a gente estava ali mais ou menos 20%, 25% acima do preço. E as outras cervejarias artesanais, né, não Como tinham assim, né? talvez aquela capilaridade. Pô, como assim? Não dá, isso é impossível. Tal. Daí a gente foi trabalhando e viu, pô, não, é possível, precisa ter um pouco mais de escala. Então nós temos, né, essa aqui é a nossa micro cervejaria, nosso laboratório, Sim. onde a gente cria as nossas receitas. Dá para testar, né? Mas a gente tem várias cervejarias pelo Brasil que produzem as nossas cervejas, né? A principal delas é aqui no Paraná, em Londrina. Aí aqui são tanques de 1.000 litros, onde a gente desenvolveu as receitas. Legal. E em Londrina são tanques de 100 mil litros. Então, cara, o outra. Rafael Davi, nosso cervejeiro, está com a gente desde o primeiro dia. Foi lá e só multiplicou por 100 a receita. Pô, de 1.000 para 100 mil. Vou fazer uma feijoada para 4 pessoas ou para 400, entendeu? Então, pô, ele foi lá e pá, e fizemos. É realmente um desafio você fazer isso, né? Nós estamos na gôndola junto com grandes marcas, né, multinacionais, mas é muito gratificante ver o público reconhecer a qualidade da Maniacs, né, como cervejaria artesanal, como qualidade de IPA, né? A gente vê direto isso, assim, as pessoas falando pra gente, cara, eu não gosto de IPA, mas a IPA da Maniacs eu gosto, entendeu? Porque realmente, né, nós fizemos uma cerveja assim que é fácil de beber, é leve, tem personalidade, tem drinkability, tem aroma e é acessível. Ainda, né, ainda hoje, assim, passou por um monte de coisa, passou por pandemia, passou tudo, e a gente continua, né, tentando, com o foco de ter uma cerveja artesanal, onde você conhece o dono, conhece o cervejeiro, você sabe de onde surgiu, com um posicionamento de preço acessível. Cara, assim, você já falou até um pouquinho, né, do espaço aqui de vocês, né, da micro cerveja de vocês, onde vocês podem fazer o teste. Aqui, vocês fazem a cerveja só de vocês. A ideia aqui ou vocês terceirizam tem também. Até alguns ciganos aqui de Curitiba, legal. que quando tem uns tanquezinhos aqui de 500 litros e tal, e a galera quer testar alguma coisa, quer fazer alguma loucuragem de cervejeira aí, a galera vem, a gente faz alguma coisa aqui. Mas não é o objetivo, assim, é uma cervejaria pequena, aqui a gente consegue fazer 15 mil litros por mês aqui em Curitiba. Tá? Então, é mais realmente como um laboratório. Para experimentar as receitas, legal. Aqui não tem como envasar pasteurizada, tudo cerveja viva. Entendi. Então, né, a gente faz realmente o nosso parque de diversões. Para brincar um pouquinho, vamos dizer assim. E vamos falar um pouquinho, já que a gente está falando da produção da cerveja, das cervejas da Maniacs. São quantos estilos que vocês gostam de produzir? Como que vocês escolhem que vão produzir um determinado estilo? Como que é esse trabalho aí, cara? Tudo começa aqui no parque de diversões, né? Então, nós temos aqui o bar da fábrica aqui também. Então, isso é uma vantagem que a gente testa a aceitação do público antes de lançar. Botar em linha também, né? Como a gente já distribuía cerveja, importava cerveja antes, nós já sabíamos aquilo que vendia. Tá? Então, nós lançamos, até hoje a gente tem uma lager, nós iniciamos essa lager como Pilsen, né? Depois a gente viu que a Pilsen acabava o consumidor, né, confundindo com as Pilsens comerciais, daí não entendia a diferença, acabou virando lager, né, American Lager. Então nós temos uma Pilsen, né, nós temos uma IPA, que é o nosso carro-chefe. Então 55% do nosso negócio é a Maniacs IPA, tá? Tanto em lata, como em long neck, como em chopp, é o nosso grande produto, né? Aquele produto que a gente é lembrado, é reconhecido. Fala Maniacs é IPA. Aquela latinha verde, isso aí e tal. Então, legal. É a Maniacs IPA. Tá? A gente tem uma APA, que é a Aloha, que é muito legal também, que é uma cerveja, né, de larga escala também. Sim. E ano passado a gente lançou a Maniacs IPA sem álcool. Então a gente, né, vinha pensando, estudando, né, tem uma tendência, né, de produtos sem álcool. E já que a gente tinha que fazer, que a gente achou, agora vamos fazer porque está na hora de fazer. Nós preferimos fazer o nosso carro-chefe, que é a nossa IPA. Tá? Não fazia sentido para a gente fazer uma lager, fazer uma pilsen sem álcool. Então, ou uma outra cerveja, um outro nome. Então é a Maniacs IPA, é a mesma lupulagem, tá? Tem o mesmo perfil aromático, o mesmo perfil de sabor.
e sem álcool. Então, isso foi muito legal, foi um exercício que a gente fez. Está vendendo bem, está crescendo realmente o consumo. Então, essas são as principais cervejas da Menex em larga escala. Sim. Aqui a gente consegue fazer... inclusive eu estava bebendo uma Juice. Uma Juice IPA. Estava bebendo uma Juice IPA antes do bate-papo. Nós temos várias outras cervejas aqui que a gente nem vaza. É só pra cá mesmo. Só chopp e tal. Tem uma Red Ale que a gente fez agora para o St. Patrick's. Legal. Tem a Menex Nitro Stout, que uma Nitro, super legal. Uma Dry Stout que a gente vende muito bem em chopp. Tá? Além das Brooklyns, né? E daí tem a... eu até aproveitar agora a parte da cerveja, você estava me contando, eu nem sabia, ele acabou de me contar agora, que vocês são sócios da Brooklyn na Operação Brasil, não é isso? Isso. Nós já importávamos a Brooklyn desde 2009, né? Foi a primeira cerveja americana a ser importada. Nós chegamos aqui no Brasil um pouquinho antes, quase junto ali com a Anderson Valley, quando eles também importaram, né? O Gilberto Tarantino que importava na época. Tá? De 2009 a 2018, as Brooklyns foram importadas. Sim. E ali a Brooklyn começou nesse tempo um movimento de produzir regionalmente, localmente, para melhorar a qualidade, para evitar o footprint, transporte e tal. E já produzia no Japão, na Austrália, na Europa. Legal. Quando nós montamos a nossa cervejaria, falou, pô, Brooklyn, agora nós podemos produzir aqui no Brasil também. Eles vieram aqui, homologaram a nossa fábrica, essa aqui, homologaram Londrina, que era a fábrica onde nós produzíamos, tá? E daí nós levamos os nossos cervejeiros e o pessoal de Londrina para Nova York, foram treinados lá, homologamos os fornecedores, então os mesmos produtores de lúpulo que vendem para Brooklyn lá nos Estados Unidos, são os lúpulos que a gente usa aqui com outro importador, mas é o mesma fazenda, mesmo produtor de lúpulo que usa lá, né? Então, a receita é a mesma, a qualidade é a mesma, com uma grande vantagem. A cerveja agora está muito mais fresca, tá? E muito mais acessível. A cerveja da Brooklyn importada era muito mais cara, né? Agora ela está muito mais acessível e muito mais fresca. Então, até recentemente o Garrett Oliver fez uns vídeos, colocou na internet, que ele está doido para voltar para o Brasil. Ele adora o Brasil, o Garrett. Tá? Ele quer voltar para o Brasil para ter o prazer, né, de tomar uma cerveja fresca. Porque na época, a última vez que ele veio, ainda eram as importadas. Legal. Tá? Legal. E aí ele quer voltar para o Brasil para tomar uma cerveja fresca. Nós mandamos, a cada lote, a gente manda lá para Nova York as cervejas, eles testam, eles provam. Se precisa algum pequeno ajuste, a gente faz, mas eles têm lá um padrão de qualidade que a gente segue. Então, nós somos sócios da Brooklyn na Operação do Brasil desde 2018, quando a gente começou a produzir aqui. Brooklyn Lager, Amber Lager e Brooklyn East IPA são os carros-chefe, e a gente começa a brincar com alguns estilos. Ano passado nós lançamos a Sorate Ace em long neck, produzidas aqui. A Sorate é difícil conseguir. E essa foi produzida aqui em Curitiba mesmo, envasada aqui, cerveja viva, né? Aqui na fábrica a gente não pasteuriza. Sim. Então, cerveja viva, produzida aqui. O Rio de Janeiro é um grande apreciador. Eu vi a Sorate a primeira vez no Rio. Um grande apreciador. Exatamente. E falando um pouquinho estamos falando da cerveja de vocês, a galera que quiser beber a Menex, como que faz? A galera de Curitiba, a galera que não é de Curitiba, como que faz para beber a cerveja de vocês? Então, nós temos uma distribuição no Rio, né? Hoje no Rio de Janeiro, o nosso representante comercial, a gente tem o prazer de ter o Gil Lebre como nosso representante lá no Rio. Então, o Gil está sempre, né, tentando colocar em novos locais. Tem alguns pontos de venda no Rio de Janeiro, tem vários em São Paulo. São Paulo é o nosso maior mercado, né? A gente vende mais em São Paulo do que aqui em Curitiba. Então, tem vários supermercados, redes grandes e também pequenos comércios. A gente vende muito em bares e um tempo atrás, né, nós tínhamos todas as nossas cervejas em latas também e long necks. Depois da pandemia, a gente acabou voltando para long neck. A única que a gente manteve em lata é a Menex IPA, porque é o nosso SKU mais vendido, né? Mas as outras a gente manteve em long neck. Então a gente consegue transitar bem entre supermercados e on-trade, bares e restaurantes. Então tem muitos restaurantes em São Paulo
que tem a nossa cerveja também, e aqui em Curitiba também. Em Rio de Janeiro está começando também vários restaurantes com long necks da Mendes. Então, assim, a gente não tem uma lista de lugares, claro. Mas entre em contato conosco no Instagram, depois você vai Vou botar postar aqui, lá ó, aqui na parte de baixo. Esse que está aqui embaixo, galera. Isso, exatamente. Esse aqui mesmo, esse aqui mesmo. Entra em contato com a gente pergunta ali, onde é que você mora? Por exemplo, São Paulo ou Rio, que são cidades grandes. Qual bairro? A gente tenta direcionar para aqueles bairros. Mas no nosso foco, né, antes da pandemia, a gente vendia para o Brasil inteiro. Depois da pandemia, a gente recuou mais sul e sudeste. Entendi. Então tem Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Recentemente a gente começou uma parceria também para Santa Catarina. A gente está produzindo também em Santa Catarina agora. Então, né, vai estar mais fácil entregar as cervejas. E fala um pouquinho de eventos, né? A galera gosta de tomar cervejinha no evento, aquele bate-papo, né? Aquela social. Vocês participam de eventos locais, nacionais, e eu sei que vocês também têm eventos aqui, inclusive, porque eu estava aqui na terça-feira, vocês fazem eventos aqui na casa de vocês também. Sim, bom, aqui no Bar da Maniacs tem direto, né? Então a gente... Música direto. Bola algumas coisas, assim, desde Oktoberfest, aniversário da Maniacs, né, St. Patrick's. A gente vai fazer agora, 26 de abril aqui, a gente vai fazer um churrascão, né, porque o 24 de abril, se não me engano, é o dia do churrasco. Tá? Acho que é. O 24 é 26, mas é por aí. E dia 26, que é no domingo, a gente fecha o estacionamento aqui, a gente vai fazer uma churrascada com um parceiro aqui de Curitiba e um pet day. Então a gente, né, convida todo mundo para trazer seus pets, fazer uma brincadeira aqui e tal. Mas, independente dos eventos aqui da fábrica, a gente gosta muito de participar em eventos externos. Então, aqui em Curitiba, Festival Tutano, Curitiba Jazz Festival, São Paulo a gente já participou de vários. Rio de Janeiro, Mundial da BR e outros pequenos eventos, assim, Downtown, Uptown, todos aqueles eventos a gente tenta participar, né, em todos, principalmente agora que a gente tem, né, distribuição lá no Rio de Janeiro. Tá? Então a gente procura sempre estar presente. Gostaria muito de estar nos eventos lá da região serrana. Vamos bater um papo aí, vamos fazer as indicações e os contatos para tentar. Seria ótimo. Seria ótimo. Legal, então é isso, gente. Vamos falar agora também, então, do funcionamento aqui do espaço de vocês, né, do bar de vocês aqui, Bar da Maniacs. Como que é o funcionamento, dia, horário, a galera que vem aqui, o que vai encontrar de cerveja, de chopp, de gastronomia. Vamos dar uma geralzona. O bar aberto, público, né, funciona de terça a domingo. Tá? Então, assim, de terça a quinta, a partir das 17 horas, sexta, a partir das 15, sábado e domingo, a partir das 11. Então, pós-caminhada. Aí tem almoço, tem cardápio, tem kids, né? Tem vegano, tem desculpa, vegano não, vegetariano. Vegano, a cozinha pequena não dá para garantir o vegano, mas vegetariano. Que vegano não pode usar realmente nada animal, né? Mas a gente tem um cardápio completo, comidas, prato, petisco, etc. Nós temos aqui 20 torneiras de chopp, onde a gente, né, coloca as nossas cervejas e alguns chopps convidados, aqui, e a gente, né, quer que isso aqui se torne assim uma vitrine da nossa marca. Esse é o nosso objetivo. Então a gente está sempre, né, testando produtos aqui, cerveja, atendimento, maneiras e tal de servir. Legal. Além disso, né, a gente tem aqui a indústria. Então a gente usa o nosso espaço aqui do bar para treinamento. Legal. Então a equipe aqui de Curitiba é privilegiada, a equipe comercial é privilegiada porque conta com um showroom, né? E aí a gente vem dar treinamento, a gente, né, faz um treinamento formal para as brigadas dos bares, para brigadas de restaurante, o que é cerveja, qual a origem, quais são os estilos, certificado impresso. Legal. Porque assim, a cerveja artesanal, cara, ela precisa de treinamento, ela precisa de cultura. Se você não transmitir conhecimento, você não vende cerveja artesanal. Então, esse é o grande desafio. De você transmitir conhecimento. Assim, por que essa cerveja aqui é diferente daquela outra lá, comercial? Às vezes é o mesmo estilo e totalmente diferente. Por que essa Pilsen aí custa o dobro da outra? Então, vem aqui que eu vou te explicar. Vou te explicar por quê. Por que esse tanque aqui é diferente? Porque não tem acelerador, porque não tem high gravity. Por que você faz isso e é mais caro? Porque você, né,
tá vendo a vida como ela é aqui. Exatamente. Né? Ninguém conhece o Sr. Brahma, o Sr. Heineken, né? Hoje em dia. Tá? Mas a maioria dos fãs de cerveja artesanal conhecem os donos das cervejarias que eles gostam, conhecem o cervejeiro, sabe a história. Verdade total. Tá? Isso é verdade então, total. esse é o grande lance para mim da cerveja artesanal. É o relacionamento da comunidade. Você se relaciona com o teu consumidor. Sim. Tá? E é esse o nosso E aí, e a troca ali também, como você falou, né? Você faz os testes, essa troca é super importante, né, com o seu consumidor final. Né, cara? A gente tem aqui vários testes aqui no bar. Ultimamente pega uns consumidores aqui como cobaia, todo mundo bem-vindo. Tá? Pode vir aqui que legal, cara. É uma cobaia oficial, né? Porque daí você bom sentido. É uma cerveja regularizada, uma cerveja com registro no mapa, uma cerveja toda. Mas a gente testa, isso vende mais, isso vende menos, né? Isso tem uma aceitação assim, isso uma aceitação assada. Legal. A gente já falou um pouquinho, né? No final sempre falo das mídias sociais, das redes sociais da cervejaria, você já falou um pouquinho, inclusive colocarei novamente aqui no vídeo o arroba da Menex lá no Instagram, e como você falou, né? Entre em contato lá que vai responder o que precisa responder das dúvidas das pessoas. Isso aí. Pessoal, saúde e gente. Um brinde às boas cervejas. Tamo junto, valeu gente, até a próxima, fui!